Ao longo da história, a Bíblia tem sido um dos livros mais influentes da humanidade. Para milhões de pessoas, ela é fonte de fé, orientação espiritual e sentido de vida. Mas além do aspecto religioso, a Bíblia também é um documento histórico, e como todo documento antigo, ela levanta questões interessantes sobre sua origem. Uma dessas questões é: quem escreveu os livros da Bíblia? Muita gente cresce ouvindo que determinados livros foram escritos por figuras conhecidas, como Moisés, Davi ou os apóstolos. No entanto, quando olhamos mais de perto, especialmente do ponto de vista histórico e acadêmico, percebemos algo importante. Vários livros da Bíblia não identificam claramente seus autores. E isso não é uma opinião isolada, é algo amplamente reconhecido nos estudos bíblicos modernos. Mas antes de continuar, é importante deixar algo claro. Dizer que um livro é anônimo não diminui sua importância espiritual. Significa apenas que, historicamente, não temos como confirmar quem o escreveu. Agora, vamos entender melhor isso. Quando os estudiosos analisam os textos bíblicos, eles observam um ponto fundamental. Muitos livros não trazem assinatura de autor dentro do próprio texto. Ou seja, em nenhum momento o escritor diz claramente: eu, fulano, escrevi isso. Isso acontece especialmente em vários livros do Antigo Testamento. Por exemplo, livros como Juízes, Ruth, 1 e 2 de Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Ester e Jó não apresentam um autor identificado no texto. Eles narram acontecimentos, contam histórias, trazem reflexões, mas não dizem quem escreveu. Por isso, os estudiosos classificam esses textos como anônimos. Ao longo do tempo, surgiram tradições que tentaram atribuir autores a esses livros. Por exemplo, alguns associam partes desses textos a profetas ou líderes antigos, mas essas atribuições vieram depois e não fazem parte do texto original. E aqui está um ponto muito importante para entender com clareza. Tradição não é a mesma coisa que evidência histórica direta. A tradição pode refletir crenças antigas e respeitadas, mas do ponto de vista acadêmico, o que conta é aquilo que pode ser demonstrado a partir do próprio texto ou de fontes históricas confiáveis. Outro detalhe interessante é que muitos desses livros parecem ter sido compilados ao longo do tempo. Isso significa que diferentes registros podem ter sido reunidos, histórias foram preservadas oralmente antes de serem escritas, e editores posteriores organizaram o material na forma que conhecemos hoje. Isso é especialmente evidente nos livros históricos, como Samuel, Reis e Crônicas. Esses textos cobrem longos períodos da história de Israel, o que torna improvável que tenham sido escritos por uma única pessoa em um único momento. Agora, indo para o Novo Testamento, a situação também chama a atenção. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são tradicionalmente associados a essas figuras. No entanto, assim como no Antigo Testamento, os textos não dizem explicitamente quem os escreveu. Os nomes que conhecemos hoje foram atribuídos pela tradição cristã primitiva, provavelmente no século II. Isso não significa que essas tradições sejam falsas, mas sim que, do ponto de vista histórico, não temos confirmação direta dentro dos próprios textos. Por isso, muitos estudiosos também consideram os evangelhos como formalmente anônimos, mesmo reconhecendo a importância da tradição que lhes atribui autoria. Outro exemplo no Novo Testamento é o livro de Hebreus. Durante muito tempo, ele foi atribuído ao apóstolo Paulo, mas hoje, a grande maioria dos estudiosos concorda que o estilo e o conteúdo são diferentes das cartas paulinas. Resultado, o autor de Hebreus é desconhecido. Diante de tudo isso, qual é a forma mais correta e mais responsável de falar sobre o assunto? A melhor maneira é dizer o seguinte: alguns livros da Bíblia não identificam seus autores, e por isso são considerados anônimos pelos estudiosos, embora existam tradições que atribuem autoria a eles. Essa frase é importante porque reconhece a tradição, respeita a fé e, ao mesmo tempo, mantém precisão histórica. E isso faz toda a diferença, especialmente se você quer falar com autoridade. Agora, você pode se perguntar: por que isso acontece? Por que tantos textos antigos não dizem quem escreveu? A resposta está no contexto da época. Na Antiguidade, especialmente no Oriente Médio, o foco dos textos não era exaltar o autor, mas sim transmitir a mensagem. A autoridade do texto vinha da tradição, da comunidade e da sua importância, não necessariamente do nome de quem escreveu. Além disso, muitos textos passaram por processos de transmissão oral antes de serem registrados por escrito. Isso também contribui para a dificuldade de identificar autores específicos. Outro ponto importante é que o conceito moderno de autoria
como algo individual e bem definido, é diferente do conceito antigo. Em muitos casos, os textos eram resultado de tradições coletivas, não de um único escritor. Tudo isso ajuda a explicar por que encontramos tantos livros bíblicos sem autoria definida. E aqui vale reforçar mais uma vez: isso não diminui o valor da Bíblia. Na verdade, para muitas pessoas, entender esse processo pode até enriquecer a leitura, mostrando como esses textos foram preservados, transmitidos e valorizados ao longo de séculos. Por fim, se alguém te questionar sobre esse tema, você pode se apoiar em pontos simples e sólidos. Os textos não identificam claramente seus autores. As atribuições vieram posteriormente pela tradição. A maioria dos estudiosos reconhece isso. Bíblias de estudo e pesquisas acadêmicas explicam esse processo. Isso te coloca em uma posição segura, equilibrada e bem fundamentada. E talvez o mais importante, permite que você fale sobre esse assunto com respeito. Por quê? No fim das contas, fé e conhecimento não precisam estar em conflito. Eles podem caminhar juntos, desde que exista honestidade na forma de apresentar os fatos.